Continuando as nossas aulas sobre a equação do segundo grau, né? A gente vai falar hoje sobre como resolver agora uma equação do segundo grau completa. Até então, tínhamos visto, né, como resolver uma equação do segundo grau incompleta. Vamos, então, a algumas alternativas. A primeira é quando o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Quando eu falo primeiro membro é porque antes da igualdade, né, está ali um trinômio quadrado perfeito. Lembrando que você precisa verificar se esse trinômio é considerado quadrado perfeito. Não lembra mais? É só voltar lá para o PCD-10, onde a gente falou sobre a parte de fatoração, tá certo? E quais são as condições necessárias para que um trinômio seja considerado quadrado perfeito. Então, olha só, como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau desse estilo? Simplesmente com o terceiro caso de fatoração, que é o do trinômio quadrado perfeito, né, que a gente já viu no PCD-10. Então, vamos supor que nós tenhamos aí este exemplo. Isso aí é um trinômio quadrado perfeito. Se você quiser conferir, aplicar aquelas condições, é só dar uma pausa nesse vídeo que você vai ver que vai bater certinho com o trinômio quadrado perfeito. A gente sabe que quando a gente fatora, né, a forma fatorada nada mais é do que uma reescrita, ou seja, uma outra forma de você escrever a sua equação ou o seu polinômio, tá certo? Então, como é que a gente faria aí? A forma fatorada dessa equação é x menos 2 elevado ao quadrado. Então, no lugar do x ao quadrado menos 4x mais 4, eu vou substituir por quem? Por x menos 2 elevado ao quadrado. Certo? Então, no lugar dele, eu coloquei x menos 2 elevado ao quadrado igual a zero. Lembrando que, da onde é que vem o igual a zero? É porque se eu estou substituindo essa parte, olha só, e eu sei que a minha equação está igual a zero, então também posso dizer que a minha forma fatorada está igual a zero. Tá certo? Feito isso, agora eu vou resolver essa minha equação aqui. O primeiro passo é levar esse 2 que está como expoente para o outro lado da equação como raiz. A raiz de zero é zero, certo? E aí, letras de um lado, números do outro, e encontro o meu valor de x, o valor da minha raiz. O outro caso é quando o primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito. E aí nós vamos utilizar o método de completar quadrados. Não sei se você já estudou isso, se você lembra. Provavelmente algum professor de matemática já comentou com você sobre esse método. Ele nem sempre é muito utilizado, mas vale a pena apresentá-lo. Aqui, nesse exemplo, se você conferir o trinômio, você vai perceber que ele não é quadrado perfeito. E vamos tentar lembrar de uma condição. A segunda condição nos diz que esse termo aqui do meio, o 12x, tem que ser o resultado de uma multiplicação. Que multiplicação é essa? Vamos lá. Teoricamente, 2 vezes a raiz quadrada do primeiro membro vezes a raiz quadrada do segundo membro deveria dar 12x. Porém, isso é falso, tá? Se a gente calcular aqui a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz de 20 e depois multiplicá-las por 2, nós não vamos encontrar 12x. Então, perceba, como é que eu faço? Melhor, o que eu deveria fazer para que esse 12x estivesse correto, ou seja, se ele realmente fosse um resultado de um trinômio quadrado perfeito. Teoricamente, deveríamos ter essa multiplicação, não é? 2 vezes x vezes 6. Se a gente parar para observar, o x, ele está até ok, porque ele realmente, né, é resultado dessa raiz quadrada. Porém, o 6, que está aqui, ele não é resultado dessa raiz quadrada aqui, do 20. Qual seria o número que nós deveríamos substituir no 20 para que a gente encontrasse como raiz quadrada o número 6? O 36, concorda? Porque o 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a forma correta deveria ser quanto? 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 36. Então, no lugar do 20, o número que deveríamos ter era o 36. Para que esse 36 apareça,
aqui no lugar do 20. Nós deveríamos fazer o que com a nossa equação? Pausa e pensa um pouquinho o que é que você faria para que o 36 aparecesse nessa equação. Espero que você tenha acertado. Deveríamos adicionar 16, concorda? Para que o 20 se transforme em 36, teríamos que acrescentar mais 16 unidades aí nessa nossa equação. Só que, lá atrás, você aprendeu que tudo que a gente faz do lado esquerdo de uma equação também é feito do lado direito. Ou seja, se você faz uma alteração extra, né, uma alteração por fora na sua equação, essa alteração é feita tanto do lado esquerdo, ou seja, tanto no primeiro membro, quanto no segundo membro. Ó, o primeiro membro é o que vem antes da igualdade, o segundo membro é o que vem depois. Então, eu preciso adicionar 16 unidades, tanto no primeiro membro, quanto no segundo membro. Isso é regra de matemática, tá? Novamente, todas as vezes que você for alterar, acrescentar, ou até mesmo subtrair, multiplicar, dividir um número no lado esquerdo da sua equação, ou seja, no primeiro membro da sua equação, você também tem que repetir essa operação do lado direito, no seu segundo membro. Então, se eu queria adicionar 16 no primeiro membro, eu também preciso adicionar 16 no segundo membro. Feito isso, eu vou ter a minha nova equaçãozinha aí, né? X ao quadrado mais 12x mais 36 e aqui igual a 16. Tá certo? E agora? Agora, esse meu primeiro membro se tornou um trinômio quadrado perfeito. Tá ok? É só aplicar as condições, tá certo? Que você vai perceber que esse primeiro termo aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito. Sendo assim, eu vou fatorá-lo. Quando eu fatoro ele, eu encontro essa forma fatorada, x mais 6 ao quadrado. Eu fiz o mesmo esqueminha lá do primeiro caso, lembra? Quando o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, eu tinha que fatorar o meu primeiro membro, né, e resolver minha equação. Feito isso aqui agora, o 2 passa para o outro lado como raiz. E, como você viu, a raiz, nesse caso é de uma equação, ela vai ter tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Então, você vai ter o x1 mais 6, que é igual ao 4, ou seja, quando a raiz é positiva, e o x2 quando a raiz ela é negativa. Resolvendo aqui letras de um lado, números do outro, nós vamos encontrar um x1, que é igual a menos 2, e um x2, que é igual a menos 10. Tá ok? Bom, agora nós vamos para uma fórmula de resolução de uma equação do segundo grau. Essa fórmula, ela serve para todos os tipos de equação. Seja ela trinômio quadrado perfeito, seja ela não, ou até mesmo equações incompletas. E aí, como é que a gente vai fazer? Nosso querido Bhaskara. Provavelmente você já escutou esse nome. Em algum momento, você já parou e alguém já comentou sobre a fórmula de Bhaskara. Tá certo? A gente precisa pegar esse nome e principalmente a fórmula que representa, né, que representa por esse nome, e gravar, tatuar na nossa mente, tá certo? Lá no nosso cérebro, naquela partezinha onde você guarda todos os seus arquivos importantes, cabe aí um espacinho para o Bhaskara. E como é que a gente vai resolvê-lo? Primeiro, nós temos que conhecer o discriminante, ou também chamado de delta. Na disciplina de física, geralmente se fala delta. Só que o delta em física significa uma variação. Delta do tempo é uma variação de tempo. Delta do espaço é uma variação de espaço e assim por diante. No nosso caso aqui, não vai ser uma variação de final menos inicial, ok? O nosso discriminante, ele parte de uma fórmula. Só que antes de mais nada, sempre lembre que você precisa identificar quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o C. O A sempre está com x ao quadrado, o B sempre está com x e o C sempre está sozinho, sem nenhuma companhia de letra. Ok? Então, a nossa fórmula é essa. Delta, que é o nosso discriminante, é igual ao B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O menos 4 já faz parte da fórmula, tá ok? Então, quando nós temos aqui a nossa equação, nós vamos substituir os coeficientes nos seus devidos lugares e calcular esse delta. Antes da gente ir para o Bhaskara, gostaria de falar para vocês sobre uma análise. Como é que a gente pode analisar as raízes antes de aplicar o Bhaskara?
Quando você tem um discriminante, existem três possibilidades. Ele pode ser um discriminante positivo, ou seja, valores maiores do que zero. Quando isso acontece, a sua equação vai ter duas raízes reais e diferentes, distintas. Ou seja, o x1 vai ter um valor diferente do x2. Quando o delta for igual a zero, você vai encontrar raízes reais iguais. Ou seja, tanto o x1 quanto o x2 vão ter os mesmos valores. E quando o seu delta for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo, nesse caso, nós não vamos ter raízes reais, certo? Não quer dizer que a equação não tem raiz. É porque a raiz dessa equação, desse caso aqui, quando delta é menor do que zero, ela pertence a um outro conjunto numérico. Esse conjunto numérico não é o conjunto dos números reais. Tá certo? Então, quando o delta é negativo, a gente não vai ter raízes reais. Tá ok? E agora, finalmente, vamos para o Bhaskara. Quem é Bhaskara? Bhaskara é essa formulazinha daqui. X, que é a minha raiz, é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de quem? Do discriminante, que a gente calculou ali atrás, dividido por 2 vezes o a. E aí o meu x1 é representado pela soma e o meu x2 pela subtração. Esse mais ou menos é porque uma hora nós vamos somar e depois nós vamos fazer o quê? Uma subtração. Vamos ver melhor isso na prática, não é mesmo? Um exemplo. 3x² menos 7x mais 4. O primeiro passo aqui é você identificar quem é cada um dos seus coeficientes. Certo? Quem são esses coeficientes? Olha só. Então, o meu A vale 3, o meu B vale menos 7 e o meu C vale 4. Tá certo? Feito isso, eu vou agora para quem? Para o discriminante, tá certo? Para o meu delta. A fórmula que a gente viu foi essa daí. E eu vou pegar cada um dos meus coeficientes e substituir nessa minha fórmula. Então, olha só como é que vai ficar. Agora é calcular. Primeiro eu faço aqui a minha potência, né? E a minha multiplicações de forma separadas. Vou encontrar isso aqui e no final meu discriminante vai dar 1. Olha só, meu discriminante ele é positivo. A gente viu que o delta, quando ele é maior do que zero, ou seja, quando ele é positivo, ele vai ter o quê? Duas raízes reais diferentes. Ou seja, o nosso x1 vai ser diferente do nosso x2. Vamos provar isso numericamente, né? A terceira etapa é substituir no Bhaskara. Então, a fórmula do meu Bhaskara é essa daqui, certo? No lugar de B, eu vou colocar o menos 7. No lugar do meu discriminante, eu vou colocar 1. E no lugar do meu A, eu vou colocar o 3. Toma cuidado quando for substituir cada um deles, beleza? Principalmente aqui no meu B, porque esse sinal de menos aqui na frente dele vai inverter o sinal original dele. Como assim, prova? Quando eu substituo aqui o menos 7, esse menos com esse menos vai fazer jogo de sinal. Portanto, ele vai virar um mais, né? Eu vou ter, então, isso daqui, ó, um 7 mais ou menos 1 sobre 6. Porque 1, a raiz de 1 é 1, e 2 vezes 3 dá 6. Não entendeu? Volta um pouquinho esse vídeo, assiste de novo, tá ok? Dá uma pausa, processa direitinho, acompanha também pelo seu módulo, que tem todo um passo a passo. Assim como o PCD da gente, que tem um resuminho de como resolver. Feito isso, eu vou agora para as minhas raízes. Uma é a soma e a outra é a diferença entre os resultados que eu encontrei. E aí, calculo cada uma separadamente, certo? Aqui essa fração ela já está simplificada, já reduziu o numerador e o denominador. Não entendeu ainda? Vamos para um segundo exemplo. X² mais 8x mais 16. Primeira coisa, quem são os coeficientes? Opa, cadê o A, pronto? O A é 1. Lembra? Todas as vezes que uma letra aparece, ela está acompanhada de um número. Se esse número não vier explícito, né, ele vai ser quem? Vai ser o nosso número 1. Segunda etapa, quanto vale o discriminante? Quanto vale o nosso delta? Vou para a minha fórmula.
Substituo cada uma das minhas letras no seu devido lugar. E aí, faço as minhas contas e encontro delta igual a zero. Opa! Volta lá para aquela análise que a gente fez. Quando delta é igual a zero, o que acontece? Nós temos duas raízes reais iguais, ou seja, o x1 vai ter o mesmo valor do x2. E agora? Né? Agora vamos substituir no Bhaskara. O que é que vai acontecer? Tenho a minha fórmula, vou substituir o meu B por 8, o meu discriminante por 0 e o meu A por 1. Ok? Percebam que o 8 trocou de sinal. Porque o 8 com esse menos de fora, né? Menos com mais, menos. Quanto vale a raiz de 0? 0. Quanto é 2 vezes 1? 2. Então, eu vou encontrar isso aqui. Agora, eu vou partir para as minhas raízes, o x1 e o x2. O x1 é a soma e o x2 é a diferença. Percebo que eu realmente encontrei duas raízes reais iguais, comprovando a minha análise. O que é que significa análise, gente? Significa que eu estou o seguinte, ó, só pelo discriminante, eu já sei que tipo de raiz eu vou ter. E se é que eu vou ter raiz, né? Vamos a um outro exemplo. 5x² mais 3x mais 5. Quem são os coeficientes, né? Olha só. Então, meu A é 5, meu B é 3 e meu C é 5. Quanto vale o meu discriminante? Pego a fórmula, substituo cada um no seu lugar. E aí eu vou encontrar, ó, delta menos 91. Cuidado, por favor, com essa subtração, hein? Ó o sinal. Então, aqui deu menos 91. E a gente viu que quando o delta é menor do que zero, nós vamos ter raízes que não vão existir no campo dos reais. Ou seja, não tem raízes reais. Tá ok? Espero que tenha ficado claro e que você, qualquer dúvida, pode mandar para mim por e-mail, pode também tirar durante as aulas online ou também mandar uma mensagem no WhatsApp. Assim que puder, eu vou responder. Tá certo? Muito obrigada. E qualquer dúvida, volta o vídeo novamente. Tá bom? Um beijo e até a próxima.